Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 871. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 13 minutos da manhã de segunda-feira, 16 de junho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Gui, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retomante, descansado e tarifado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos trazer aí reflexões sobre os principais acontecimentos internacionais dos últimos dias, acontecimentos internacionais que acabaram sendo monopolizados pelo que ocorre no Oriente Médio, pelo choque ali militar entre Irã e Israel, pelo conflito entre Irã e Israel que tem continuado ao longo desse período e tem aí uma série de evoluções que me parecem importantes ser analisadas aqui no nosso podcast. Tudo bem, Tanguy? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para o nosso bate-papo 871 nessa segunda-feira de manhã. Daniel Souza, tem assunto, viu? Final de semana longuíssimo, né? Muita coisa acontecendo. Então a gente tem todos os desdobramentos desse conflito, né? Que começou na madrugada de quinta para sexta-feira, né? Ainda era quinta-feira à noite aqui no Brasil, mas já madrugada de sexta-feira lá no Oriente Médio, e ao longo desse final de semana a gente, de fato, consolidou um cenário no qual a gente tem as duas maiores potências militares do Oriente Médio entrando em confronto. Quero ressaltar mais uma vez, Daniel, eu já falei sobre isso na semana passada, que Irã e Israel são, sim, as duas maiores potências militares da região, cada um com suas forças e fraquezas, né? Então Israel certamente com muito mais tecnologia do que o Irã, mas o Irã é um país muito maior, né? O Irã é um país que acostumado, inclusive, né, a sofrer com restrições à população civil, né, por conta de todos os embargos, sanções, enfim. Então, não é um cenário que ninguém quisesse ver ao longo dos últimos anos todos, era o grande temor, né, para a região, e, portanto, agora, no ano passado, nós tivemos pela primeira vez trocas de ataques, mas algo muito pontual, e dessa vez agora me parece que é um conflito de proporções muito maiores, e o que vai ser importante no episódio de hoje é a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, né? O que a gente pode esperar daqui para frente. O domingo, particularmente, Daniel, reitero que a gente está gravando esse episódio aqui na segunda-feira de manhã, foi de novas trocas de ataques entre Israel e Irã, e os dois lados alertando que civis do outro lado tomem precauções em ataques vindouros. Então, Israel, por exemplo, avisou que civis moradores de áreas próximas a instalações nucleares e instalações de produção ou de lançamento de mísseis balísticos devem evacuar. O Irã deu recados mais ou menos parecidos e alertou que israelenses residentes próximos a, abro aspas, áreas vitais, fecho aspas, devem evacuar pela sua segurança. E de fato, Daniel, quando a gente pensa já nesses primeiros dias de conflito, a gente tem alguns números de civis mortos, né? Então, quando a gente fala sobre civis iranianos, a gente tem dois dados aqui, eu vou trazer os dois e aí a gente avalia qual que a gente considera mais fidedigno, mas uma ONG, Daniel, chamada Human Rights Activists, que normalmente está ali muito mais cobrindo abusos do governo iraniano, né, contra a população civil, disse que os ataques israelenses no Irã mataram 406 pessoas, entre elas 197 civis confirmados. De resto, não dá para saber, não dá para ter certeza, mas dos 406 mortos, segundo essa ONG, 197 são civis. O governo iraniano trouxe um número mais baixo. O governo iraniano falou em 224 mortos e mais de 1.200 feridos. E, segundo o governo iraniano, 90% desses mortos e feridos são civis. Já do lado israelense, Daniel, a contagem que a gente tem até agora é de 24 mortos, segundo Israel, todos civis, inclusive 11 deles em um único ataque que aconteceu em Bat Yam, que fica no sul de Tel Aviv. Um míssil iraniano atingiu exatamente aquela região. Aliás, a gente tem muitas imagens, principalmente em Israel,
Dos mísseis, tem alguns em Teherã também, mas em Israel, muitas imagens, e dá para ver que a estratégia utilizada pelo Irã é mais ou menos aquela que foi utilizada tanto em abril quanto em outubro do ano passado. Você tem o domo de ferro, que a gente sabe que é um sistema bastante eficaz, mas longe de ser perfeito, é claro, não dá para ser perfeito. Então você tem aquela política de ataque por estresse, né? Então você manda muitos mísseis e algum deles vai vazar, algum deles vai acabar caindo nos seus alvos, e é exatamente o cenário que a gente viu ao longo dos últimos dias nos céus de Israel. Mais algumas informações, Daniel, que eu acho importante a gente trazer, principalmente do ponto de vista diplomático, né? Assim, o que cada um dos lados falou. O Netanyahu, por exemplo, disse que, abro aspas, o Irã vai pagar um preço alto pela morte de civis, sobretudo mulheres e crianças. E o Irã disse a mediadores do Catar e de Omã que não está disposto a negociar um cessar-fogo com os Estados Unidos. O Irã, aliás, vem falando constantemente que o Irã não acredita na versão norte-americana de que os Estados Unidos não têm nenhuma relação com os ataques. A gente sabe muito bem, disse o Irã, a gente sabe muito bem que os Estados Unidos e Israel andam sempre juntos e que é óbvio que os Estados Unidos estiveram presentes, é óbvio que os Estados Unidos deram anuência, deram apoio e, portanto, esse é um ponto. O Irã não quer negociar. Isso está sendo dito tanto para o Catar quanto para o Omã. O Catar vem se posicionando como grande mediador do Oriente Médio, né, Daniel, inclusive na questão de Gaza. E Omã era onde aconteceria, ao longo desse final de semana, mais uma rodada de negociações entre o Irã e os Estados Unidos relacionado à questão nuclear, né, que obviamente não aconteceu por conta de todo o cenário. Então, o Irã disse que, olha, com os Estados Unidos eu não vou sentar para negociar. O curioso Tanguy, que acho que essa abordagem, inclusive, tem um quê de geleia, porque aparentemente dá para provar que os Estados Unidos sabiam do ataque, né, e que, consequentemente, tiveram algum envolvimento. Surgiu no New York Post, até na The Economist, o chamado Pentagon Pizza Report. O que é isso? Por volta das 18h59, horário da costa leste dos Estados Unidos, na quinta-feira, pizzarias em um raio de 5 quilômetros do Pentágono registraram picos incomuns de pedidos de pizza. Cerca de 10 minutos depois, os pedidos caíram abruptamente, fortemente, e depois, por volta de meia-noite, com já alguns estabelecimentos fechados, o Pentágono registrou de novo um tráfego ali alto de pedidos de pizza. O que isso tem a ver? É que essa alta nos pedidos de pizza foi cerca de 1h30 antes de Israel lançar os ataques contra o Irã. E existe um histórico em relação a isso, chamado Índice Pizza. Em 1990, por exemplo, explodiram os pedidos de pizza em Washington, ali na região do Pentágono, poucos instantes antes da invasão do Kuwait, né? Da invasão americana, na realidade, em relação ao Kuwait. Em 1991, durante a Operação Tempestade do Deserto, as pizzarias locais relataram alta demanda antes da ação militar. Em 98, a Operação Raposa do Deserto teve ali um aumento nos pedidos de pizza com queijo extra, inclusive, poucos minutos antes de você ter a operação sendo colocada em curso. Então tem muita gente colocando, Tanguy, olha só, a gente não é idiota, e se vocês pediram pizza no Pentágono, poucos minutos antes do ataque, vocês sabiam e vocês participaram. Então não venham dizer, Estados Unidos, que você não tem nada a ver com esse ataque, que você não ajudou Israel nesse ataque, ao contrário do que você está dizendo. Não sei, Tanguy, se esse é um argumento definidor, digamos assim, mas acaba sendo algo que chamou bastante atenção nesses últimos dias. Pois é, os Estados Unidos nunca negaram que sabiam, né, Daniel? A gente, aliás, em nossa defesa, na quarta-feira, os ataques começaram de quinta para sexta, né? Na quarta-feira, uma das pautas que a gente trouxe aqui foi: os Estados Unidos estão com uma movimentação estranha. Estão tirando diplomatas, familiares de militares foram autorizados a voltar para os Estados Unidos, né, de base ali do Oriente Médio. E a gente falou, olha, a gente não sabe exatamente o que é, mas o clima tá meio esquisito. Então, que os Estados Unidos sabiam, nem o Trump nega, o Marco Rubio tampouco. A questão é, apenas sabiam ou contribuíram, ajudaram, né? E aí, Daniel, nesse ponto, diga.
Não, o argumento é que você teve ali o Pentágono trabalhando a pleno vapor e que, consequentemente, eles não apenas sabiam, diante de uma situação como essa, havia ali algum tipo de coordenação, algum tipo de participação. Claro que a gente entra aqui num terreno de uma certa especulação, mas, gente, pelo amor de Deus, vamos botar ali um serviço de catering dentro do Pentágono, né? Vamos começar a fornecer comida interna com o objetivo de não soar esse tipo de alarme, pelo menos se vocês querem manter a participação de vocês, ou ao menos o monitoramento de vocês, num grau de sigilo elevado, né? E aí, Daniel, a gente entra num ponto muito importante que é, segundo a Reuters, pelo menos 14 cientistas nucleares iranianos morreram nos ataques israelenses. Então isso aqui é algo que a gente vem vendo, né? O objetivo israelense é bloquear, travar, impedir que o Irã avance com seu programa nuclear e, portanto, os alvos são não apenas instalações nucleares, mas também os cientistas, né? Então o objetivo ali é meio que uma decapitação intelectual, né? Você impede ou você atrasa muito, você coloca empecilhos demais para que o Irã consiga avançar em direção à bomba nuclear no curto prazo. Agora, o impacto real dos ataques até agora no programa nuclear iraniano é desconhecido. A gente falou sobre isso aqui na live que a gente fez, né, no episódio que a gente gravou na sexta-feira, que a gente sabe que Natanz, por exemplo, que é uma das principais instalações nucleares iranianas, foi atingida. Segundo Israel, nós estamos falando de danos severos. Agora, o Irã, Daniel, ele olha muito para o passado também. O Irã sabe que Israel destruiu as instalações nucleares iraquianas no ano de 1981, que são as instalações nucleares de Osirak. Aliás, parêntese, quem respirou aliviado com Israel destruindo as instalações nucleares do Iraque foi o próprio Irã, né? O Irã que tem o Iraque ali como, né, um inimigo, um rival, ainda mais logo depois da Revolução, né, que tinha sido em 79. Então, Israel destruiu as instalações nucleares iraquianas no momento em que o governo de Saddam Hussein estava avançando com esse programa. A mesma coisa aconteceu em 2007, quando Israel destruiu as instalações nucleares da Síria, né? As instalações de Deir ez-Zor. Então, o Bashar al-Assad poderia ter avançado com o programa nuclear, Israel foi lá e destruiu essas instalações. Ou seja, Daniel, o Irã, naturalmente, ao longo dos últimos anos, criou instalações nucleares muito mais seguras. Então você tem, por exemplo, uma das instalações mais protegidas do Irã é a instalação nuclear de Fordo. Fordo, inclusive, foi um dos temas mais importantes daquele acordo nuclear assinado lá em 2015 para 2016, liderado pelo Obama na época, né? Só para ter uma ideia, Daniel, Fordo, que fica próximo à cidade de Qom, que aliás é uma cidade muito importante no Irã, uma cidade sagrada, no Irã, ela está a cerca de 80 metros abaixo do solo. Em 2023, Daniel, a gente teve uma questão importante porque a AIEA, a Agência Internacional de Energia Atômica, encontrou partículas de urânio enriquecida a mais de 83% em Fordo. Só para lembrar, Daniel, para você gerar energia, você precisa enriquecer urânio a 5%. Para você fazer bombas nucleares, você precisa enriquecer urânio a 90%. Então, quando você encontra urânio enriquecido a 83%, há um sinal de alerta importante. Isso significa que o Irã estava enriquecendo urânio a 83%? Não. A própria AIEA falou sobre isso na época. Olha, às vezes num processo de enriquecimento, alguma partícula ela pode ficar mais enriquecida do que as outras e isso, portanto, pode trazer um viés. Agora, deixa uma dúvida o tempo todo e isso foi em Fordo. Ontem, no domingo, Israel atacou Fordo. Tá? O que causou, inclusive, Daniel, um terremoto que foi registrado de 2,5 graus na escala Richter. Então, teve um tremor de terra importante pelo ataque israelense em Fordo. Isso significa que Israel conseguiu destruir a instalação nuclear de Fordo? Me parece muito improvável, porque é algo que está incrustado na montanha, Daniel. Como é que Israel poderia agir para atacar Fordo? Israel precisaria necessariamente de bombas de penetração profunda de bunker, e que Israel não tem. Quem é que tem, Daniel? Os Estados Unidos têm. Ou seja, o que o Irã está dizendo é, se, por acaso, o Israel me aparece aqui com uma bomba de perfuração profunda de bunker, só pode ter sido os Estados Unidos ajudando. Tá? Então, esse é mais um elemento, mais uma camada que é colocada aí, Daniel, porque
O Irã deu uma declaração esse final de semana também, dizendo que, olha, tudo que a gente está fazendo é reagindo ao ataque. Se o ataque parar, a reação também para. É basicamente o Irã dizendo, olha, eu não quero essa guerra, né? Talvez, Daniel, e essa é exatamente a interpretação que os inimigos do Irã vão fazer, que é o Irã ele quer um pouquinho mais de estabilidade para agora mesmo avançar com a bomba nuclear. Meu amigo, eu estou sendo atacado no meu programa nuclear. Agora eu preciso da bomba de qualquer maneira. Mas você vê, Daniel, como é que é um cenário inédito, né? A gente nunca viu um cenário de tamanha tensão envolvendo esses programas nucleares, né? O programa nuclear do Irã e o programa nuclear, naturalmente, israelense, que é o único da região. Essa interpretação de que o Irã busca aí algum tipo de estabilização para avançar no seu programa nuclear me parece razoável. Aliás, pensando com a cabeça dos iranianos num momento como esse, o que você faria, né, Tanguy? Você vai recuar nesse programa nuclear? Na prática, você teria todo o incentivo para tentar avançar o mais rápido possível como um mecanismo de autoproteção. Do outro lado, Israel tem todo o incentivo para não recuar. Quer dizer, agora que eu comecei, eu vou até o final. Eu vou fazer de tudo para destruir esse programa nuclear iraniano que eu considero uma ameaça existencial a mim. Aliás, o Netanyahu não faz nenhum segredo em relação a isso e também sinalizou, inclusive, quando a gente tem ali esse ataque, que o objetivo é também desestabilizar o próprio regime iraniano, né? Uma percepção de que, olha, se o regime cair, muito provavelmente Israel pode voltar a ter algum tipo de aproximação, de reaproximação em relação ao Irã. Aliás, o tempo todo são feitas menções, olha, nós não temos aqui uma guerra em relação à população iraniana, inclusive, que tem um histórico de amizade com Israel, que tem um histórico de amizade com os judeus na região. É quase uma tentativa já de criar um head e dizer, gente, quem sabe vocês eventualmente não aproveitam essa oportunidade e derrubam o regime dos ayatollahs, um regime que já não é tão popular assim entre muitos de vocês, pode ser aí uma janela de oportunidade. Então, Israel vai colocando aí esses dois objetivos. E se você tem esses dois objetivos verdadeiramente, você também vai recuar para quê? Né? Aliás, você vai avançar o máximo que você puder até que esses dois objetivos sejam atingidos ou que você seja impedido de continuar buscando esses objetivos por alguma razão, por alguma contingência. E, aliás, Daniel, algumas coisas que complementam isso que você acabou de falar. A primeira delas, o parlamento iraniano divulgou que está estudando uma lei para retirar o Irã do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Importante lembrar que o Irã é membro desse tratado desde 1970, o tratado é de 68, tá? Então o Irã está ali numa das primeiras levas de países que entraram nesse tratado. E Israel é um dos pouquíssimos países que não são partes. Então, do mundo todo, né, apenas 5 países não são parte do Tratado de Não Proliferação. O que o Irã está dizendo é, olha, a gente está sendo atacado por um país que não é parte do TNP, todo mundo sabe que tem bomba nuclear e eu estou aqui preso pelo tratado. Ao mesmo tempo, o próprio parlamento diz o seguinte, olha, eu vou sair do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, algo que pode levar meses para acontecer, tem que ser aprovado, não sei o quê, mas o Irã permanece sendo contra a existência de armas nucleares. Não combina muito, né, Daniel, você sair do TNP querendo dizer que é contra as armas nucleares, mas, importante lembrar sempre, Israel é o único país da região que tem ogivas nucleares e é um dos poucos países no mundo que não é parte do TNP, junto com Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Sudão do Sul. São os únicos, né? Israel é, portanto, um dos que não é parte. E sobre o que você falou, Daniel, de eventualmente tirar o regime, né? Derrubar o regime como uma consequência dessa guerra, segundo a Reuters, o Trump teria vetado um plano israelense para matar o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, nos últimos dias. Tá? O Netanyahu negou, né? O Netanyahu ele foi para a Fox News e disse muitos relatos falsos sobre conversas que nunca aconteceram, mas não vou entrar em detalhes. Não dá para saber, Daniel, se esse plano de fato existiu, mas de qualquer maneira o Trump teria segurado a rédea, olha, matar o líder supremo do Irã, aí não, porque a coisa pode de fato degringolar. E quero falar também, Daniel, sobre o Trump lidando com essa crise. O Trump não estava bem esse final de semana não, viu, Daniel? Então a primeira coisa que ele disse
os Estados Unidos podem se envolver no conflito. Aí você fala assim, porra, se o presidente dos Estados Unidos... Não, ele disse que não está envolvido, mas pode se envolver. Mas né? pode se envolver, exatamente. Então, não estou envolvido, mas posso me envolver. Aí, Daniel, isso aqui dá um frio na espinha de todo mundo, né? Então, se os Estados Unidos estão dizendo que podem vir a se envolver numa guerra envolvendo o Irã, sabe-se lá o que pode acontecer. Mas falou daquele jeito Trump, né? Meio improvisado, meio sem calcular. Aquele negócio que você não escreve. E aí, na sequência, ele fala assim... Estou aberto à possibilidade do presidente Putin, com aquela deferência, aquele carinho, aquele respeito que ele tem pelo Putin... Fã. Aquela admiração que só um fã é capaz de demonstrar, Tanguy. De o Putin servir como mediador e ele está pronto. Ele parece do staff do Putin. Ele está pronto. E ele me ligou para falar sobre isso. E aí, abro aspas, Daniel, do que ele disse na Truth, né, que é a rede social dele. A paz... Pelo menos por enquanto, graças à minha intervenção, e assim permanecerá. Repara, ele disse a paz. Frase seguinte, da mesma forma, teremos paz em breve. Aí eu já me confundi, tá, Daniel? A paz ou teremos paz? Mas beleza. Teremos paz em breve entre Israel e Irã. Eu faço muito e nunca recebo crédito. Mas ok, o povo entende. Make Middle East great again. Faça o Oriente Médio grande de novo. Eu não entendi nada, Daniel. Eu confesso que eu fiquei tentando entender, eu li de novo, aí eu tinha pego na tradução, né? Eu fui lá no original, também não entendi nada, né? O fato, Daniel, é que tá confuso para saber o que Donald Trump tá pensando sobre isso, e no meio disso tudo, é uma mensagem meio otimista, né? O que ele tá dizendo é, não, vai ter paz, eu vou agir, o Putin vai agir também, meu amigo, né? Meu amigo Putin, vai agir também, vai ser ótimo. Ao mesmo tempo que o Netanyahu tá dizendo, Daniel, que a campanha vai continuar. Na verdade, vai continuar não. Vai se intensificar. Então se liga aí, porque está apenas começando. Agora, Daniel, eu queria saber dos mercados, cara. Como é que está a economia? O que está sendo dito? O que a gente pode esperar desse cenário todo? Pois é, Tanguy, não é apenas o Trump que está com esse viés, digamos assim, otimista em relação ao conflito. Os mercados também estão. Você tem tido aí uma resiliência dos mercados, apesar da tensão, da escalada de tensões no Oriente Médio, e a aposta majoritária está sendo de que os impactos serão contidos, de que vai ser realmente algo muito localizado entre Israel e Irã e que você não vai ter desdobramentos globais mais sérios. É claro que existe uma tensão particularmente relevante no mercado de petróleo por causa do Estreito de Hormuz, o medo ali do Irã adotar algum tipo de ação para impedir a circulação regular de navios petroleiros pela região, mas mesmo com uma pequena alta do petróleo, que a gente continua tendo no dia de hoje, Tanguy, os mercados também têm apresentado uma leve elevação nas ações, pelo menos apresentavam isso no momento em que eu vi antes de começar essa live, e uma pequena queda do preço do ouro, que é um ótimo indicador de que, olha, não estou mais tão inseguro quanto eu estava ontem, né? O reflexo desse final de semana sobre os mercados acabou sendo essencialmente esse. Olha, ok, está acontecendo uma guerra entre Irã e Israel, existe aí uma preocupação em relação a como o mercado vai funcionar, o mercado de petróleo vai ser impactado, mas não acredito que isso vai trazer desdobramentos maiores. E me parece, Tanguy, que um dos elementos que contribuiu muito para isso foi a postura iraniana, ao dizer exatamente o que você trouxe há pouco. Olha, se Israel parar, eu paro também. É como quem diz assim, eu não quero essa guerra, vamos de alguma maneira buscar alguma saída, vamos buscar alguma alternativa. E existiu também uma percepção de que os grandes players internacionais não querem essa guerra, quer dizer, a China não quer essa guerra, a Rússia não quer essa guerra, os Estados Unidos não querem essa guerra, ou pelo menos têm verbalizado isso através do presidente Trump, e, consequentemente, se os grandes players não querem a guerra, eles não vão ser arrastados para a guerra. Se eles não vão ser arrastados para a guerra, a chance da guerra escalar, sair do controle, seria uma chance limitada.
né? É claro que ninguém tem certeza absoluta do que vai acontecer, você sempre trabalha com cenários, né, com probabilidades, e hoje é considerado o cenário mais provável aquele onde você tem ali tensões circunscritas aos dois, que podem durar dias, podem durar até semanas, mas que não vão trazer consequências econômicas mais fortes para o restante da comunidade internacional. O próprio regime iraniano dá sinais até agora de que, olha, vamos acabar com isso em algum momento, vamos buscar uma estabilização em algum momento, e isso não combina com alguém que vai fechar o Estreito de Hormuz. Isso não combina, né? Não, quando você olha realmente as duas informações juntas, claro que isso pode mudar, claro que você pode ter um regime acuado em algum momento mudando o seu posicionamento. Mas até o presente momento, o que se coloca é que o cenário mais provável é que você vai ter ali alguma limitação, alguma contenção, e isso abre espaço para uma resiliência dos mercados e até algum otimismo. Daniel Souza, tudo isso impacta na economia, né? A gente sempre fala sobre isso aqui, né? A expectativa importa, o que você imagina que vai acontecer. Esse cenário que você trouxe é o cenário, como você disse, de hoje, né? Amanhã pode mudar, depois de amanhã a gente sabe que escalares de tensões, escalares de guerra muitas vezes acontecem, mesmo que ninguém queira especificamente que ela aconteça, mas tudo isso traz consequências econômicas. E uma outra coisa, Daniel, que traz consequências para os empreendedores brasileiros, eu trago aqui o recado da nossa parceira, que é a Contabilidade Online, a Agilize. A partir de 2026, já é o ano que vem, a gente vai ter aqui no Brasil os primeiros efeitos da reforma tributária, aquela que foi aprovada lá em 2023 como unificação dos impostos, né? A gente vai passar a ter o IVA. E aí, Daniel, a Agilize é a empresa que pode te ajudar a lidar com as mudanças para esse novo sistema. A gente tem a Agilize Contabilidade, Daniel, que tem a possibilidade de te ajudar com essa necessidade de adaptação, uma série de soluções que podem ser encontradas. Inclusive, Daniel, uma coisa que é importante que as pessoas saibam é que você tem com a Agilize toda uma informatização, mas existe a manutenção de um time de contadores que usa a tecnologia com pessoas por trás, ou seja, as pessoas estão lá e se você precisar de atendimento, tem atendimento por telefone, WhatsApp e e-mail para lidar com as suas demandas. A Agilize Contabilidade é pioneira na contabilidade online do Brasil e já ajudou mais de 25 mil empresários a abrirem suas empresas e terem uma gestão mais eficiente e a reduzirem os seus custos. Ouvintes do Petit Jornal, Daniel, contam com 50% de desconto nas 2 primeiras mensalidades ao assinarem um plano anual. O link está na descrição desse episódio. Não perde não, porque a reforma tributária vai começar a impactar todos nós. Não é uma surpresa que o Brasil tem um sistema tributário altamente complexo e o empreendedor acaba precisando da ajuda de um serviço de contabilidade de confiança. A Agilize acaba tendo um serviço altamente tecnológico, mas também com essa pegada de atendimento humano. Link no descritivo. Tenho certeza que os amigos e amigas do Petit Jornal vão gostar demais dos serviços da Agilize. Então, se você é um empreendedor, entre em contato com eles, conversa, que eu tenho certeza que você vai gostar. Daniel, só uma última informação, porque eu acho relevante para o cenário ali da região. O ministro das Relações Exteriores do Irã, que é o Abbas Araghchi, ele pediu que os países muçulmanos tomem medidas contra Israel. Me pareceu, Daniel, que ele estava ali tentando fazer dos países muçulmanos meio que um bloco, né? Ele falou isso numa ligação telefônica para o secretário-geral da Organização de Cooperação Islâmica, né, que é um cara chamado Hissem Brahim Taha. E quando a gente fala sobre isso, né, é algo sensível porque os muçulmanos eles não são um bloco. Né? Claro que eles têm determinadas pautas comuns, determinados posicionamentos que combinam, mas é sempre importante lembrar que mais de 90% da população iraniana é xiita. Algo que gera determinados desconfortos ali na região. Poucos países da região têm maioria da população xiita, né? O caso do Iraque, né? Também a maior parte da população é xiita. O Bahrein, né? Também tem maioria xiita. E os outros países têm
minorias xiitas importantes, né? Mas a tentativa ali do Irã, Daniel, é de tentar mobilizar a Organização de Cooperação Islâmica como um todo. Tanto é que o secretário-geral, ele expressou preocupações com a crise e disse que espera trabalhar com a ONU para mobilizar apoio internacional, de modo a evitar mais instabilidade na região. Por que eu estou falando isso tudo, Daniel? Porque isso aqui a gente já comentou na semana passada, mas eu quero reiterar. Muitos países árabes estão vendo Israel atacar o Irã e tentar inviabilizar o seu programa nuclear, e a cara que eles estão fazendo é: ai, puxa vida, né? Caramba, puxa, podia... Desagradável, né? Desagradável, podia parar. Não que eles queiram a guerra, mas se Israel já tá incomodando todo mundo mesmo. Israel está fazendo o que está fazendo em Gaza, Israel já agiu no Líbano, Israel já agiu na Síria. Se for para nisso tudo agir também contra o programa nuclear do Irã, aí eu até aguento mais um pouco, sabia? Eu acho que eu espero mais um pouquinho e vejo o que vai acontecer para depois me revoltar. Meu Deus, não podia ter feito e tal. O programa nuclear iraniano é um incômodo para os demais países. Aliás, a gente tem muita gente que fala assim, não, mas a bomba nuclear iraniana é a bomba muçulmana. Não é. Tá? A bomba muçulmana é muito mais a paquistanesa, que já existe, inclusive. Os países árabes, eles não veem com bons olhos a possibilidade de o Irã ter uma bomba nuclear, porque, de novo, nem sempre eles estão exatamente do mesmo lado. Se você quiser saber mais sobre o Oriente Médio, se você quiser saber mais sobre o Irã, se você quiser saber mais sobre Israel, sobre bombas nucleares, sobre todo esse cenário que a gente tem pela frente, acessa lá, peticursos.com.br. A gente tem um catálogo bastante diverso, com vários assuntos que tocam diretamente nesses temas que a gente está vendo se desenrolar ao longo dessa semana. E além disso, Daniel, deixa o convite, se você quiser saborear um pouquinho, né, Daniel? Ter aquele gostinho, saber se gosta mesmo e tal. Amanhã, dia 17 de junho, teremos aula gratuita no Petit Cursos, né? Tá lá no YouTube do Petit Jornal, para falar sobre a guerra tributária. Como é que a guerra tributária te impacta, né? Essa guerra tarifária, perdão. Como é que essa guerra tarifária impacta a sua vida? Acessa lá, se inscreve no canal do Petit Jornal no YouTube, acessa lá, ativa o sininho para ser avisado, e amanhã a gente vai estar junto nessa aula gratuita. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento a eles. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem o Pix do Petit Jornal, a chave Pix, é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit, dá inclusive para ativar o Pix recorrente, tem o link do Apoia-se, o link do Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas que está no descritivo será confortável para você. E tem o e-mail do Petit Jornal. Se você quiser conversar com a gente sobre palestras, parcerias das mais diferentes naturezas, por favor, mande um e-mail para a gente que a gente conversa. Hoje à noite não tem episódio não, né, Daniel? Tem episódio, tem sim. Episódio? Você sempre querendo escapar do trabalho, mas haverá episódio. Tá. Haverá episódio. Mas será que vai ter assunto, Daniel, para hoje à noite? Não vai ter assunto? Certamente. Fica tranquilo que haverá. Então tá bom. Gente, a gente se vê mais tarde. Hoje tem mais um episódio para a gente falar sobre os acontecimentos da semana. Nos vemos, um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.